Tem medo de ser tech lead? Essa aula é para você. Aqui a gente vai fazer uma coletânea de vídeos falando sobre esse tema. Então, cada aula, né, que a gente vai postar aqui no YouTube vai ser falando a respeito de você que tem esse medo, né, que você que tem essa dificuldade, esse anseio. Bruno, eu quero virar tech lead, mas eu tenho algumas questões aqui comigo que será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Então, para você que tem medo de ser tech lead, assista aqui toda essa nossa coletânea, todos esses vídeos, porque isso vai te ajudar a ter um posicionamento, a se encontrar e tirar muitas dúvidas que eu sei que você tem. E na aula de hoje, nós vamos falar que é como liderar um time mesmo sem se sentir preparado. Então, você te der uma oportunidade, olhar para você e falar assim, não, você é a pessoa que vai liderar o time. E aí você se esquivou, você falou, não é comigo, é melhor escolher outras pessoas. Ou até você aceitou, mas só que você se deparou com essa questão de que eu não estou preparado. Eu não sinto que eu estou preparado em assumir essa posição de tech lead. Se você sente isso, né, e já está assistindo aqui a gente, comenta aqui no comentário, né, comenta aqui embaixo que eu sinto isso, só para a gente ver. E aí depois responde em cima do seu comentário como que foi o seu momento de descoberta, como foi quando você saiu dessa situação. Então vamos lá. Bruno, você já se sentiu despreparado? Lógico, primeira vez que eu assumi com o papel de tech lead, nem era cargo de tech lead, era só o papel de liderança técnica. Eu me senti totalmente despreparado. Falei, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu sirvo para ser líder? E aí existem alguns mitos nessa questão. O primeiro mito que eu quero desmistificar com vocês é o nasci pronto. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu líder. Nós nos tornamos líderes. E é um aprendizado, é um processo. Então é comum, é normal você se sentir despreparado, porque é uma posição nova, é um ambiente novo, um contexto novo. Então, é comum, assim como eu senti a primeira vez que eu assumi liderança, hoje, nossa, Bruno, não é fácil falar para você, depois de mais de 6, 7 anos liderando equipes, é fácil você falar que é simples. Não foi fácil no começo. Mas o processo vai mostrando para nós que a gente é capaz. Então eu quero mostrar para você. Então o objetivo desse vídeo aqui é ajudar os tech leads, ou você que é desenvolvedor sênior, quer se tornar um tech lead, entender que a insegurança é natural. E mostrar para você como construir confiança para começar a liderar de verdade. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, ficar inseguro é bom. Porque quando você está inseguro, quer dizer que você está num ambiente diferente. E isso faz com que você cresça, com que você faça os seus músculos se mexerem. E aí é onde realmente você amplia a musculatura. Agora, se você continuar no mesmo ambiente, na mesma situação, no mesmo lugar, você vai continuar estagnado. Então, insegurança é comum. Então, vamos começar aqui com a introdução, que é o medo de ser descoberto, porque é o que muitos de vocês têm esse receio. Então, vocês ficam pensando assim, Bruno, em algum momento vão perceber que eu não sei liderar. Em algum momento vão perceber que tomaram a decisão errada. Você sente isso? Você fica ansioso, receoso, principalmente quando alguém vem te dar um feedback de você. Aí você pensa assim, nossa, vão me descobrir. É agora que vão saber que eu não sirvo para ser um tech lead. E é o que acaba acontecendo muitas vezes, tá? Aconteceu comigo também, de eu não me sentir pronto para liderar, sentir que eu não era a melhor pessoa. E isso é o que a gente chama de síndrome do impostor. Que você imagina que você está enganando os outros. Mas, na verdade, as pessoas acreditam em você, confiam em você. É você que ainda não acreditou. É você que ainda tem um receio. E aí nós vamos trabalhar esse receio. Por que você tem receio? Por que você tem esse medo? Mas eu queria deixar uma frase para você que me ajudou muito. Que é, você é a melhor pessoa para fazer o que você está fazendo. Bruno, mas o que significa isso? Nossa, parece redundante. Mas é porque alguém acreditou em você. Teve alguém que não conhece toda a sua história,
que conhece uma parte da sua história, olhou para você e falou assim, ó, essa pessoa serve para ser líder, serve para ser um tech lead. E aí você, que conhece toda a sua história, conhece toda a sua jornada, tá dizendo que essa pessoa tá errada. Então acredite nela. Alguém viu em você algo que você não viu. Alguém passou uma tarefa e confiou que você ia entregar essa tarefa. Então você precisa acreditar também. Você precisa aceitar. E entender que você está no processo. Você ainda está caminhando para se tornar um tech lead sênior. Então, é muito comum nessa transição ter essa síndrome do impostor. Agora, vamos pensar comigo. Você é um desenvolvedor sênior hoje. Você já tem uma carreira consolidada como desenvolvedor sênior. Você lembra quando você era júnior? Ou até quando você começou na carreira como estagiário? Você não sentiu a mesma coisa? E você não passou por isso? Você não sobreviveu? Então é comum você passar por isso. Ter medo. Porque o nosso cérebro ele quer fazer você fugir do que não é comum para ele. Então por isso que quando você vai assumir uma posição de liderança e você nunca assumiu, o seu cérebro pede para você fugir. Agora eu vou te trazer algumas verdades que talvez você não pensou. Vem comigo. Você já organizou aniversário de família? Já organizou churrasco com os amigos? Já na hora que vocês terminaram a refeição, assim, que você estava com um amigo, juntou a galera e falou, pessoal, vamos dividir a conta? Como que nós vamos pagar? Se você já fez tudo isso, quer dizer que você já liderou alguém. Você pode não ter o cargo de liderança, mas você já liderou. Porque para liderar não precisa ter cargo. Muitos chefes têm cargos e não lideram. Então a liderança não depende de cargo nenhum. Então com certeza você que está assistindo, que está com esse receio, que está com essa insegurança, você já liderou vários momentos da sua vida. Então você vai pegar toda essa experiência que você tem, não profissional, mas experiência de liderança, de influenciar, e vai usar ela agora. Então, a transição entre dev e liderança é comum este receio, é comum este medo. Mas eu quero que você entenda que você está começando, você está iniciando. Então, a sensação que muitas vezes o pessoal comenta comigo nas mentorias é que foi promovido por sorte e não por competência. Agora, você acredita nisso mesmo? Que você ganhou na loteria por ter sido indicado a ser líder? Que você, do nada, né, o pessoal jogou a moedinha para cima e aí caiu o coroa, pronto, é você? Mas nunca, ainda mais no cargo de liderança. Como que a pessoa pode ser imprudente e colocar alguém na liderança por sorte, por jogo de azar? Não. Teve critérios. Às vezes você passou por um processo, você teve cases que você entregou e isso fez com que você assumisse a posição de liderança. Então, vamos ter que vencer esse medo de impostor e entender que você está iniciando. Então não se compare com o que você era como desenvolvedor sênior. Se compara que você é um tech lead júnior agora. Então você não sabe de tudo, tem muitas coisas que você precisa aprender e isso é normal. A insegurança, ela é um problema. Agora ela, no sentido de que eu vou crescer, então eu preciso correr para eu acabar com essa segurança, aí ok. Faz com que você tenha uma estratégia, faz com que você execute, tenha disciplina, foco, e aí com tudo isso você vai ter sucesso. Então a reação natural deste novo papel é que você vai ter mais exposição, mais decisões, menos certezas, e aqui tem um ponto que é crucial para você. Quanto mais você sobe na liderança, menos informações você tem. Menos certezas você tem. Então, às vezes, vai aparecer situação para você que você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho todas as informações, eu não tenho todas as variáveis, eu preciso tomar uma decisão correndo, preciso tomar uma decisão aqui rápida. Vai. Com as informações que você tem, você vai tomar a melhor decisão. Bruno, mas se tiver errada? Depende. Se tiver errada lá depois de 2 meses, você vai voltar para o seu eu do passado e falar assim, você tomou a melhor decisão com as informações que você tinha. E você vai tranquilo dizer para ele obrigado. Porque depois de 2 meses, é muito fácil você voltar para o cara do passado e dizer que ele estava errado. Então tome um cuidado com isso.
O medo cresce porque agora você sente que não pode errar. Nossa, Bruno, agora eu não posso errar. Agora todo mundo depende de mim. E o que eu faço? Cara, o medo... Tem mais pessoas com medo de errar do que pessoas que realmente erraram. Agora, você que está me escutando, quantas vezes você deixou de fazer algo porque você tinha medo de errar? E quantas dessas vezes, que aí depois, por situação ou por alguém comandar, por alguém direcionar para você, você acabou fazendo, e quantas vezes realmente deu errado? Então, por que agora essa vai dar errado? Se alguém colocou você para ser líder, é baseado no histórico que você tem de uma pessoa que fez coisas boas, que entregou bons resultados. Então, mas Bruno, eu me sinto inseguro ainda, tá? É por isso que tem momentos de você buscar alguém para te ajudar, uma mentoria, buscar um líder, buscar alguém para se aconselhar, alguém para fazer o seu plano de desenvolvimento individual. Errado é aquele que quer fazer tudo sozinho. Então, se você está inseguro, procure alguém que possa te ajudar a passar por essa situação. Então, a gente já falou aqui sobre reação natural, a síndrome do impostor. Vamos entender agora por que você sente que não está pronto. Tá? Vamos responder essa pergunta agora para você. Primeira coisa, falta de referência clara sobre o que é liderar bem. Eu me lembro uma vez dando uma mentoria também para um líder e ele trouxe para mim essa mesma questão. Bruno, eu não estou pronto, vão descobrir que eu sou uma farsa, e agora o que vai ser? Vou ser mandado embora. E aí eu comecei a perguntar para ele, tá, mas por que você não se acha pronto? Não, porque o contexto que eu tenho aqui tem muitas variáveis, o domínio do negócio é muito complexo. Vamos pensar comigo aqui, vamos fazer uma conversa. E eu quero que você responda essas perguntas para mim. Quanto tempo você assumiu o time? Não, faz 1 mês que eu assumi. 3 semanas, nem 1 mês, faz 3 semanas. Tá, beleza, 3 semanas. A experiência que você tinha antes era de um time de quantas pessoas? Era um time de 2 pessoas. E agora? Agora é um time de 11 pessoas. Tá bom. Nessas 3 semanas, o que vocês já conseguiram fazer? Aí ele, já conseguimos entregar. Toda semana a gente entrega um código em produção, 1 ou mais códigos em produção. Eu já mudei a forma que o time refina. Eu já deleguei mais as funções. O time está mais participativo, está mais colaborativo. Já fiz um one-on-one com todo mundo. Já preparei a release planning do mês que vem. Aí tá, beleza. Então, aonde está o cara que não está pronto para liderar? Aí ele parou assim, que nem você tá parando, olhando para mim agora e falando assim, rapaz, né? É verdade, né? Eu falei, você falou que em 3 semanas você fez tudo isso e ainda com um time maior? Cara, eu não tô conseguindo ver aonde está o problema, aonde está a pessoa que não está pronta. Então, a grande questão é, quando você fala que você não está pronta, que você não lidera bem, você está comparando com o quê? O que é liderar bem para você? Qual que é a base de comparação? Porque se você comparar com nada, você sempre vai estar devendo. É igual eu chegar para você e falar assim, isso aqui custa tantos reais, sei lá. Esse microfone aqui custa R$2.000. Aí você fala, tá caro. Não sei. O que é barato, o que é caro? Qual que é a qualidade do microfone, qual que não é? Agora, se eu trazer para você, esse aqui é um microfone de R$2.000 e tem um aqui de R$5.000. E tem um outro que é de R$500. Aí você vai falar, olha, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, esse aqui é médio. Então eu vou ter que analisar a qualidade de cada um deles em cima do que eu preciso. Então é isso que você precisa fazer na questão de liderança. Entender que ninguém ensina como ser líder. Na faculdade, no trabalho, você teve um curso lá na faculdade que você fez de análise de sistemas, ciência da computação, uma matéria lá, junto com cálculo 1, cálculo 2, junto com o algoritmo, tinha lá. Como liderar? Não tem, né? Por isso que é interessante você fazer a mentoria. É importante você buscar pessoas que já têm experiência em liderança para que você consiga esse certificado de liderar. Mas, voltando aqui, você precisa ter uma base de comparação. O que é um líder bom? O que é um líder ruim? Bruno, não tenho isso. Tá, então você vai fazer o seguinte. Você vai se classificar o que é ser um líder bom para você. Então, foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, de vez de você trabalhar com 1 ano, você vai trabalhar com 3 meses.
Então você vai escrever assim: nesses 3 meses eu considero que eu tenho que chegar até aqui. E aí com isso você consegue comparar se você está avançando ou não está avançando. Muitas vezes o modelo que você tem são de chefe ruins. Então essa é uma comparação. Eu já vi muitas pessoas falando assim: não, eu sei como não é liderar, porque eu já tive muitos líderes ruins e isso eu não vou fazer. Só que assim, pessoal, isso ainda não é a melhor forma de você conduzir a liderança do seu time. Porque beleza, você sabe o que não fazer, mas ainda você não sabe o que fazer. Então pode ser que os seus liderados serão os próximos líderes que lidera não seguindo seus passos. Por isso que você precisa saber quais métodos, quais técnicas, a forma de conduzir uma equipe. Você precisa buscar este conhecimento para que, de fato, você aprenda com quem já fez. E não fique por tentativa e erro. Agora, é uma opção também por tentativa e erro. Funciona? Funciona. A questão é o tempo que funciona e as dificuldades que você vai ter no meio do caminho e, às vezes, até as demissões que você vai ter. Então, seria muito mais inteligente você buscar alguém que já passou por isso. Vamos mais para frente aqui. Nós estamos falando ainda porque você sente que não está pronto. A falsa crença do pronto para liderar. Esperar se sentir seguro para agir. Bruno, quando eu me sentir pronto, aí sim eu vou me candidatar num cargo de Tech Lead. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Você nunca vai se sentir pronto. Então você tem que ir com o que você tem. Hoje eu estava dando uma dica para uma pessoa que é influencer, que ela estava com medo de postar no store e tal. Aí eu falei, não vai, porque as pessoas gostam do mais natural possível. Aí ela postou. Aí eu mandei para ela parabéns. Ela, nossa, mas eu gravei 10 vídeos antes disso. Aí eu falei, mas com certeza o primeiro era o melhor, né? É verdade, o primeiro era o melhor. Eu falei, então, você estava tão confiante assim, né? Querendo ser tão perfeito, que no fim os outros vídeos ficaram pior do que o primeiro, que era mais natural. A mesma coisa é você que está paralisado esperando você ficar pronto para assumir um cargo de liderança. E a questão é que, enquanto você não assumir, você não vai se colocar no ambiente para fazer você crescer, para de fato você ser um líder de verdade. É essa a grande questão. Então, tá bom, Bruno, entendi, já aceitei, e agora? Como liderar mesmo com medo? Então vamos lá, pega papel, pega caneta e vamos entender como que você vai liderar mesmo com medo. Primeiro, assuma. Aqui é forte, isso aqui é só para os corajosos, só para os tech lead raiz de verdade, tá? Que não é para qualquer um. Você tem que assumir que o medo vai com você. Você tem que assumir que está com medo. Não mentir. E aqui tem um ponto importantíssimo, que é levantar a mão e pedir ajuda, que muitos acabam não fazendo. E aí, com medo de errar, com vergonha de pedir ajuda, acaba paralisando e não conseguindo assumir uma posição de liderança. Então, coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. Tem um vídeo da Brené Brown sobre coragem, né? Sobre vulnerabilidade e coragem. E ela diz que a pessoa mais corajosa, ela é a mais vulnerável. Então, se a gente pega alguém que vai para um campo de batalha, ela está totalmente vulnerável. E aí nós colocamos ela como corajosa. Assim é a questão de liderança. Você está se colocando como vulnerável. E isso quer dizer que você é um corajoso por se colocar nessa posição. E o mais lindo de tudo isso é que você que tem esse medo aqui, geralmente você é autêntico. Você seria um ótimo líder. E aí você se coloca na questão de que, nossa, tem tanto líder ruim. Sabe por que tem tanto líder ruim? Vou falar para você bem pertinho. Sabe por que tem tanto líder ruim? Porque você, que seria um ótimo líder, não assume essa posição. É por isso que tem um monte de líder técnico ruim. Sabe que tem um monte de comandante, um monte de pessoa que fica dando top-down, e você é uma das pessoas que se juntam com amigos para reclamar dele? Porque você está com medo de assumir essa posição. Agora, você vai continuar reclamando ou vai se levantar e vai, com este medo mesmo, encarar isso e se tornar um líder de verdade? É um desafio para você.
Se você tá ouvindo aqui e já tá mudando a sua cabeça, coloca aqui no comentário: eu vou me tornar um tech lead. Eu vou ser um líder que vai fazer diferença para todos os meus liderados. Vamos continuar aqui. Todo bom líder já se sentiu despreparado. Todos. Se você perguntar para todo líder, eu sou um caso desse, lógico que já me senti despreparado. E eu comecei a fazer o quê? Quando eu começo a me sentir bem, eu falo, opa, preciso mudar. Preciso fazer outra coisa, preciso estar em outro ambiente para eu voltar de novo a me sentir, como a gente fala, o mais burro da sala. Então, se você se colocar nessa condição, é a condição ideal para você crescer. Comece com o que você já tem. Use sua escuta, sua organização, sua experiência técnica. Então, quando você assume o papel de liderança, tem várias capacidades que você vai aprender. Só que, de vez de você focar nelas, você tem que focar naquilo que você já sabe, aquilo que fez você assumir a posição de liderança. E eu vou dar uma dica para vocês, tá? A dica do 80-20. Quando você assume uma posição de liderança, os primeiros meses ali, a gente sempre fala dos primeiros 90 dias, é importante 80% das suas tarefas ser naquilo que você já conhece, que você já é bom, e 20% naquilo que você vai aprender. Não deixe de colocar esses 20% naquilo que você vai aprender. Depois que você passa esse período de 90 dias, que você já fez entregas consistentes, você pode ou empatar 50-50 ou inverter. 20% naquilo que você já é bom e 80% naquilo que você vai aprender. Nesses 90 dias, você já conheceu o time, você já sabe as pessoas que você pode delegar, as tarefas técnicas que você é bom. E aí dá tempo para você treinar, para você estar no estado de alta performance na questão de treinamento. Então anota isso aí, segue, você vai ver a diferença que vai fazer. Outro ponto aqui, estabeleça pequenos rituais de liderança. Então, como one-on-one, com o time semanalmente, alinhamento técnico das entregas, checkpoints. Uma pergunta que eu deixo para você fazer para o seu time. Como posso te ajudar a ser mais eficiente essa semana? Aquela reunião no começo da semana, segunda-feira, primeira reunião do dia, na daily, pós-daily talvez, você chega para o time e fala assim, como que eu posso te ajudar a ser mais eficiente nessa semana? E aí você se coloca na posição de ajudante. O líder, você vai mais ajudar os outros a entregar suas tarefas do que de fato você entregar. E aqui é uma mudança de chave que vai ter, porque até então você entregava, fazia, você era quem entregava mais tarefas. Agora você deixa de entregar essas tarefas, porque a sua missão é ajudar que o time entregue mais tarefas. E, por último aqui, busque mentorias, busque modelos. Liderar não precisa ser um caminho solitário. Apesar que liderança é solitária, porque muitas vezes você não vai ter ninguém para conversar do lado, mas ela não precisa ser solitária. No seu time, às vezes você vai ter que tomar decisão sozinho, sem compartilhar com os seus liderados. Mas isso não significa que você precisa estar sozinho. Você pode ter os seus pares, você pode ter um mentor, você pode ter o seu líder para te ajudar nesses momentos. Aprenda com quem já enfrentou esse fio na barriga. Então, não ouça as pessoas que nunca passaram por isso. Agora, quem já tem resultado, quem já tem experiência, quem já liderou mais time, mais pessoas do que você, são pessoas que você tem que procurar e escutar. E principalmente aquelas pessoas que você olha e vê elas como um exemplo. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, você não precisa se sentir pronto, você precisa só começar. Inicia. Bruno, mas eu preciso, tá? Então busca uma mentoria, busca alguém para te auxiliar a dar esses insumos para que você comece. Mas se inscreva em alguma vaga. Pelo menos se inscreva. Bruno, mas eu não vou passar na entrevista. E qual que é o problema não passar na entrevista? Se inscreva. E aí você vai saber o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Então, se jogue nessa situação, porque ela vai fazer com que você cresça. A confiança vem quando você age com clareza, não quando você sabe tudo. Então, a motivação vem pela ação e não por estar motivado. Então, vou deixar um grande abraço para vocês. Se você quer crescer como líder, né? Não caminhar sozinho, eu tenho a comunidade de formação de Tech Leads. É um grupo que lá eu compartilho
esses vídeos, eu compartilho artigos, ensinamentos, eu trago ali informações e ajudo a você e outras pessoas que querem se tornar um líder técnico. Eu ajudo no dia a dia, respondendo perguntas. Então, você que, Bruno, entendi, poxa, me ajudou bastante, mas eu tenho mais dúvidas ainda. Então, aqui embaixo você vai ter um link da formação de Tech Leads e um link para nossas páginas, onde a gente tem mais conteúdo, Instagram e tal. E você que gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca aqui o sininho para ser avisado e eu te vejo você como Tech Lead no próximo vídeo.